Estamos já aqui na linha com o secretário de Governo e também de Comunicação da Prefeitura de Alagoinhas, o Gustavo Carmo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, meu querido Caio, bom dia, Luciano Reis, bom dia, Gomes, a toda a população de Alagoinhas que nos ouve nesse momento através da transmissão via internet, Caio, que vocês fazem muito bem, e também dos ouvintes da Ouro Negro de Catu. Salvo engano, vocês também estão nesse canal de distribuição do sinal de vocês. E aproveito, Caio, para fazer um ponto à parte e parabenizar. Você é um jovem que tem tocado muito bem esse programa junto com o Luciano. Sabemos que esse ano é um ano de mudanças no programa de vocês. A grande perda do colega, amigo e radialista Dr. Paulo Otti, que fica sem participar, obviamente, né, por conta do seu desligamento material. E Haroldo, nosso amigo Haroldo, que está se recuperando de problema de saúde, que provisoriamente também está sem poder participar. E você, de uma forma muito profissional, muito madura, até pela pouca idade que tem, não é? Conduzindo aí, eu lhe desejo sorte, desejo que Haroldo volte com a maior brevidade possível, porque a Alagoinhas precisa de você e dele nos rádios aí a toda manhã. E estou à sua disposição, Caio e demais apresentadores e de toda a população de Alagoinhas e de nossa região para fazer quaisquer esclarecimentos, amigo, que esteja ao meu alcance. Bom, obrigado, Gustavo, pelas palavras. Haroldo está nos escutando lá em Salvador, ele acompanha o programa, é praticamente o diretor do programa, né? Fica lá. Então, Haroldo, veja o zap, amigo. Eu tenho mandado mensagens para você desde o final do ano, lhe mandando um abraço, me solidarizando com você e querendo saber notícias suas. Depois me responda quando você tiver um tempinho. Pronto, Gustavo, mas ontem Alagoinhas, mais uma vez, foi vítima das ações da chuva, né? Cai chuva em Alagoinhas, pontos de alagamentos, inclusive pontos de alagamentos novos, né? O Silva Jardim é um problema crônico, histórico, mas existem pontos de alagamento na cidade que não existiam e agora está alagando, né? O que é que está acontecendo, Gustavo, com a cidade? Bem, Caio, primeiro dizer à população que a administração está absolutamente atenta ao que acontece nas chuvas, agora de início de ano, no meio de janeiro. Chuvas atípicas, não é, que assolam não só a Alagoinha, mas todo o Brasil. A nossa capital tem sido muito castigada nesse início de ano por conta das chuvas. Cidades grandes e próximas como Feira de Santana, cidades do estado de Minas Gerais, não é verdade? Então dizer que a prefeitura está atenta, e o que minimiza essa situação, o que faz com que os danos não sejam maiores, é justamente o trabalho de prevenção que é feito, tanto da limpeza de sarjetas, de boca de lobo, como também um trabalho que foi feito e ainda está sendo feito, inclusive, porque ainda existem pontos que estão sendo trabalhados, que é a limpeza do Rio Catu, que atravessa a nossa cidade. É impressionante o que se tira de lixo, de resíduo, sofá, pneu, geladeira, o que você imaginar foi retirado aí do nosso Rio Catu durante as intervenções que têm sido feitas desde o mês de novembro, outubro-novembro do ano passado. Então essas ações, obviamente, são ações que minimizam o impacto das chuvas, né, fazem com que a água possa escoar com maior brevidade. E nesse momento, quando as chuvas chegam, tivemos chuvas grandes, chuvas intensas em 1º de janeiro, tivemos chuvas na última quinta-feira, tivemos chuvas agora ontem, né? Obviamente que as chuvas de ontem, elas encontram as águas mais dificuldade de escoamento, né? O acúmulo de chuvas faz com que o solo fique encharcado e essa água demora mais para escoar. Então o trabalho que está sendo feito agora e que é feito sempre nessas situações é o da gestão do gabinete de enfrentamento dos problemas das chuvas. Esses trabalhos são sempre liderados pelo próprio prefeito, que passou durante todo o dia de ontem trabalhando nisso, né? Na quinta-feira, quando tomou conhecimento da chuva, ele obviamente retornou para Alagoinhas de imediato, estava numa viagem, mas retornou, estava próximo, né? No evento Subaúma, que todos participam nesse início de ano, um evento tradicional, mas ele veio para poder conduzir esses trabalhos, e assim tem sido feito. O trabalho agora é a limpeza, essa força-tarefa, ela é sempre composta pelo prefeito, a vice-prefeita, que é sempre muito aguerrida e muito presente nas discussões do município, também se faz presente nessas situações, né? Obviamente que as secretarias ligadas ao gabinete, mas principalmente a Secretaria de Infraestrutura, com a doutora Maria das Graças, que também é gestora do SAI, que participa dessa força-tarefa, a Secretaria de Serviços Públicos, com o secretário André, a Secretaria Municipal de Ação Social com Alfredinho Menezes, além do apoio do SMTT, da Guarda Municipal, que envolve questões de trânsito, enfim. Então a prefeitura atua tanto preventivamente nas ações, como eu estou lhe dizendo, como também, obviamente, quando a chuva chega, com essas ações, para que a gente possa ali enfrentar
o momento da dificuldade das chuvas com mais condição e mais celeridade. Eu não tenho um número ainda o índice pluviométrico de ontem, um IMEP fecha sempre às 9 da manhã, eu não tenho esse número, mas enfim, a chuva de ontem ela caiu, ela foi constante, na verdade, e se não tivesse solo encharcado, ela obviamente seria escoada com mais facilidade, mas justamente o solo encharcado por conta dos dias anteriores de chuva, principalmente da quinta-feira, acaba dificultando. Com relação à decisão marco da gestão, essa decisão foi tomada já lá atrás, não é? O prefeito teve coragem de colocar como prioridade 2 grandes projetos de macrodrenagem, projetos complexos, não são obras que são feitas e finalizadas do dia para a noite. Se fosse fácil, obviamente já teriam feito lá, até porque, Caio, não são projetos novos, são projetos que estão aí já de muitos anos na nossa cidade, do conhecimento de todos. O prefeito apenas teve a coragem, a altivez de fazer o enfrentamento, que é a macrodrenagem das poligonais, que sai de Santa Terezinha, cortando a cidade, e a macrodrenagem da Cavada. Obviamente que essas obras, elas passam por grandes áreas que são áreas privadas, e isso envolve procedimentos administrativos, às vezes procedimentos judiciais. Não, mas é isso, Gustavo. Eu queria tratar especificamente... Só para concluir, cara. E aí, obviamente, quando você chega num terreno desse, há um processo de negociação, né, com cada propriedade de terreno, e você tem ali a necessidade de fazer esses procedimentos ou para um processo de servidão administrativa ou para um processo de desapropriação, a depender do caso. Não entendi. Não, mas eu queria saber, porque é o seguinte, a população, aliás, ontem choveu de vídeos, fotos, não só no meu celular, no WhatsApp, mas nos e-mails meus de Luciano Reis, sobre a nova Avenida Rio Branco. Pessoal, olha aí a cachoeira, e realmente estava passando o rio, inclusive a água invadindo as casas. O que é que está acontecendo com aquela obra da Avenida Rio Branco, Gustavo? A obra da Avenida Rio Branco, Caio, a obra da avenida, a pavimentação asfáltica, a iluminação, né, a parte de estrutura física externa que eu digo do ponto de vista visual da obra, ela está pronta e foi inaugurada 31 de dezembro. O que acontece é que chove na Rio Branco, aí a oposição vai lá fazer vídeo de celular para descaracterizar. Há um movimento político, sim, para descaracterizar aquela obra. A gestão sempre deixou claro de que fez a avenida. E na avenida já estão colocadas, obviamente, por baixo delas, galerias, né? São galerias de 3 metros, foi amplamente divulgado, inclusive, pela prefeitura, e está pronta a macro que passa por baixo da avenida e a microdrenagem da avenida. Mas a obra de macrodrenagem da Cavada, que é quem vai resolver em definitivo aquela situação, ela não está pronta. É uma obra que está em andamento. O governo nunca disse que a macrodrenagem da Cavada estava pronta. Quem vai resolver o problema é a macrodrenagem da Cavada. A macro que vai passar ali pelo terreno, inclusive, da nossa família, entendeu? Atravessa ali, que ela continua atravessando lá Dantas Bião. Tem todo um trecho da Enocop 1 ali sendo feita escavação. Então não existe nada de diferente do que a prefeitura prospectou para Rio Branco. A diferença é a seguinte: antigamente chovia ali, encharcado, ficava 10, 15 dias aquilo ali encharcado, um lamaçal, ninguém passava. Hoje choveu como choveu ontem, à meia-noite você já podia passar por lá, 10 da noite você já podia passar por lá, hoje você já pode passar por lá. O prefeito, inclusive, almoçou lá ontem, foi convidado para o almoço naquela rua, e a população da Rio Branco reconhece e é grata pelo prefeito, pelo fazer da avenida, e a população lá tem consciência, porque isso foi trabalhado e explicado, de que o problema só será resolvido em definitivo quando a macrodrenagem da Cavada estiver pronta, cara. É algo simples de entender, mas infelizmente há sim uma movimentação política para tentar descaracterizar a obra. Luciano? Ô, Gustavo, bom dia. Luciano, um dos pontos críticos aqui de Alagoinhas quando chove é o Silva Jardim. A pergunta dos moradores é, Gustavo, se existe uma luz no fim do túnel, uma esperança, ainda de que no governo Joaquim Neto a situação do Silva Jardim seja resolvida de uma vez por todas. Existe sim, Luciano. Tivemos uma reunião grande no bairro do Silva Jardim na semana retrasada, né, no Colégio Maria José Bastos, com diversas representações lá do bairro, com a presença do prefeito, de diversos secretários, inclusive eu,
e lá foi discutida amplamente a questão da obra. Alagoinhas, a imprensa e todos já sabem o que é que aconteceu no Silva Jardim. Eu não estou aqui para fazer proselitismo político, nem para estar aí falando dos erros que foram cometidos ali. Infelizmente, a população paga caro com isso. O que nós vamos fazer é o trecho que ficou inacabado, que inclusive apontaram no relatório da CGU, que é um trecho de mais ou menos 70 metros. Esse trecho será feito pela Prefeitura, né? Estamos, inclusive, em discussão com a própria CGU, está a nível da Procuradoria para poder fazer, mesmo sabendo que a parte de baixo ela está inconcluída. Então, iremos fazer essa parte, e começamos já essa semana a fazer a limpeza maior das galerias, com utilização de hidrojato, inclusive. Vamos fazer esse trecho e avançar no trecho de baixo. Não temos ainda o valor do trecho de baixo, que não foi feito, nem temos o valor fechado desse trecho que foi inacabado, porque a drenagem ela desce Silva Jardim sentido centro e sobe sentido Silva Jardim. Em determinado ponto ela deixou de acontecer, né? Os pontos, eles não, inclusive do ponto de vista do posicionamento, ele não encaixa um no outro e a água fica ali transbordando e retornando para toda aquela região do Silva Jardim. Então há esse compromisso, assumimos esse compromisso. Era um problema que já não era para fazer mais parte do dia a dia da cidade, mas infelizmente está aí, porque gestões anteriores perderam a oportunidade de fazer essa correção. Então existe a decisão dessa intervenção no Silva Jardim, isso é consensuado com os moradores, existe um grupo montado para isso, de uma forma muito transparente, muito verdadeira com aquela população. Eu queria também, Caio, aproveitar esse momento que você me passasse, né, e já falasse os pontos novos de alagamentos que você identificou. Obviamente a gente está atuando, entender especificamente o que é que aconteceu nesses locais, o que é que gerou isso. O que a gente tem que pensar também é que esses problemas de chuva e de alagamentos em Alagoinhas que não surgiram agora, ele também vem em consequência de uma série de encaminhamentos do ponto de vista da ocupação urbana que não foram bem direcionados no passado. Se você pegar a parte alta de Alagoinhas Velha, as obras do PAR ali, do Plano de Arrendamento Residencial, que foram positivas porque trouxeram Jardim das Acácias, Jardim das Hortênsias, enfim, todos aqueles conjuntos ali, você observa e chega à conclusão de que, do ponto de vista das condições de esgoto e de drenagem, nada foi feito para receber aquele universo ali de mais de 4 mil habitações. Alagoinhas sofre um boom imobiliário, o que é positivo por um lado, desde o ano 2000, mas acaba, por falta de políticas públicas, de direcionamento desses investimentos e de exigência de contrapartida das construtoras, ficando agora com essa carga, com esse prejuízo, vamos dizer assim, tendo que fazer agora intervenções que ultrapassam a ordem aí de 22 milhões quando você soma as duas macrodrenagens. Isso do início de 2000 para cá. Quando você pega aí a situação do Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal que teve um momento bastante afirmativo a nível nacional alguns anos atrás, você vai ver também que os conjuntos são edificados, as moradias são feitas e também carece desse planejamento urbano. Então, o que a gente precisa agora é cuidar, minimizando e fazendo investimentos para que esse problema seja resolvido em definitivo. A verdade é que se cada ex-gestor tivesse feito um pouco disso, a gente não teria um passivo tão grande do ponto de vista do sistema de drenagem da nossa cidade. Ô, Gustavo, outra coisa que eu queria perguntar é sobre a defesa civil aqui em Alagoinhas, né? Teve uma lei aprovada na Câmara, inclusive já foi sancionada pelo prefeito, e inclusive já tem uma indicação, né, do prefeito, inclusive, que já tem alguém lá na defesa, mas ela não funciona, ou se funciona, ninguém sabe como funciona. Eu vou lhe explicar, Caio, existe uma pessoa atuando na defesa civil. Obviamente que defesa civil você não faz com dois cargos só. O que a gente quis quando criou a Diretoria de Defesa Civil foi iniciar esse procedimento. Quem está lá é uma pessoa, inclusive com capacitação na área de contabilidade. Sim, conheço. Estuda e os encaminhamentos para que a gente possa tramitar a nível nacional. E temos, inclusive, um serviço de consultoria da Caixa, que a gente já está trazendo ele para perto da estrutura da defesa civil para poder avançar. Eu acho que decisões precisam ser tomadas aí
a partir do segundo momento. É óbvio que mexer, reforma administrativa, reestruturação de governo e ano de eleição é algo complexo, pode não ser bem compreendido, mas eu costumo dizer que tem duas áreas aí que a gente precisa pensar Alagoinhas para o futuro do ponto de vista administrativo. Uma delas é a questão da segurança pública. Os municípios no Brasil, em Alagoinhas não é diferente, já recebe uma demanda muito grande da segurança pública e a gente precisa enxergar na nossa máquina administrativa um espaço atento para as necessidades da segurança pública do município. E o outro é esse aí. É inevitável que a gente tenha uma necessidade de atender demandas que são inerentes ao avanço urbano do município. Alagoinhas, que continua sendo entre as cidades aí que mais crescem na Bahia, a gente precisa estruturar, sim, a nossa defesa civil para que a gente tenha uma atuação cada vez melhor e mais precisa, inclusive a defesa civil, que do ponto de vista burocrático possa atuar firme em Brasília, para que a gente tenha investimentos na cidade, minimizando essa situação do avanço urbano e de atuação nesses momentos de crise, mas também atuando de uma forma maior, através de pensar a cidade para evitar situações como essa. Bom, Gustavo, só para concluir, né, a prefeitura, aliás, o prefeito Joaquim Neto assinou um decreto, né, de situação de emergência em Alagoinhas. Eu queria saber se já teve alguma contratação, alguma coisa feita a partir dessa decretação. A prefeitura não lançou mão de nenhuma contratação com fundamento no momento de chuvas para, por exemplo, realizar contratações emergenciais. Não lançamos mão disso. Houve o decreto, o decreto está vigente e ficou ali para uma eventual necessidade. Todo o esforço tem sido e tudo temos feito para que as operações de chuva sejam feitas com os contratos já existentes, principalmente de limpeza urbana e de limpeza do Rio Catu e de manutenção. As equipes envolvidas são muitas delas de servidores efetivos. Existe um grupo que é liderado pelo prefeito, que é ocupado pelas secretarias, inclusive Secretaria de Infraestrutura, de Ação Social, de Serviços Públicos, que vai estar reunindo, inclusive agora, eu estarei presente 8 horas, e esteve reunida ontem, né, todo o tempo, na madrugada, Caio, a gente não para no grupo aqui do secretário, o prefeito a todo momento buscando saber, a gente tem as ondas, inclusive, durante a noite. Enfim, ontem eu, entre cochilar e ficar acordando meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, mensagem chegando de pessoas ligadas à Secretaria de Infraestrutura, indo de ponto a ponto e vendo de fato os locais que foram mais ou menos atingidos por conta dessas chuvas. Então existe essa força-tarefa montada, ela é permanente e ela se reúne sempre que há essa situação da chuva. Primeiro, Caio, que a gente já começa antes a monitorar. A gente acompanha já a previsão do tempo e a partir dali a gente já começa a nos organizar nesse sentido. Mas esclareço para a população e para você que nenhuma contratação foi feita em caráter emergencial para que a gente pudesse fazer esse enfrentamento. Gustavo, quando é que realmente Alagoinhas, a população de Alagoinhas, cidade importante, terá ônibus novos? Vamos falar de coisas boas, né, Luciano? Até que enfim, tivemos aí a abertura da sessão de licitação no último dia 23, que foi quinta-feira. 3 empresas foram credenciadas. O segundo momento será no dia 6 de fevereiro, dando continuidade ao processo licitatório através de uma sessão, sendo que nesta oportunidade as empresas vão apresentar documentos e, estando regulares os documentos das 3, encaminhamento para as propostas. Então é mais uma, eu dizia mais cedo, que essa questão de macrodenagem da cavada, macrodenagem das poligonais, essa questão das obras de esgotamento sanitário, a própria UPA de Santa Terezinha, são todas questões antigas na nossa cidade, que a diferença entre o prefeito e os anteriores está no gesto dele, a coragem de enfrentar, de botar a mão para fazer. E o transporte público é uma dessas situações. Um problema crônico na cidade, antigo, uma cidade de mais de 160 mil habitantes, com seção precária de utilização do transporte público municipal, dos ônibus, e que agora vai para um processo licitatório onde teremos seguramente no mínimo 20% de ônibus 0 km, 100% de ônibus com a acessibilidade, com a frota média de 5 anos de idade. A gente vai ter aí, por definitivo, esse problema resolvido. Essa é uma boa notícia, Luciano, e a outra boa notícia é o contrato que o prefeito assinou na última sexta-feira com a Caixa Econômica Federal, um contrato importante. A Alagoinhas foi selecionada
entre diversos municípios na Bahia, foi um dos selecionados, um dos poucos selecionados, para que pudesse contratar com a Caixa a viabilidade de uma PPP para iluminação pública. Obviamente que dependerá de autorização específica para a Câmara, já temos uma lei de PPP geral, mas a gente vai precisar de autorização específica, porque esse contrato com a Caixa prevê investimentos da ordem de 100 milhões de reais para a mudança de todo o sistema de iluminação pública da cidade. A execução desse projeto lá na frente significará uma revolução no que diz respeito à iluminação pública da nossa cidade, com tecnologia de última geração, lâmpadas de LED, enfim, economia aí de até 80% do consumo de energia. Então a gente ficou muito feliz com essa notícia. Viramos o ano aí com a notícia dos 10 milhões de reais através da emenda do senador Otto Alencar para a construção do Hospital Materno Infantil. Tivemos no início do ano, agora, por último, a notícia da Caixa da aprovação de Alagoinhas para essa PPP, licitação do transporte municipal, e a gestão não para. É o dia a dia do funcionamento, a cabeça do prefeito, a cabeça muito dinâmica, não para. Vocês conhecem ele, Luciano, Caio, Gomes também, sabem da dinâmica que é do prefeito do dia a dia, e obviamente que quem tem características como ele tem, está a todo momento buscando melhorias, novidades positivas para atender a população de Alagoinhas que anseia por melhoras. Eu sempre digo que a nossa cidade é um grande condomínio. Nós vivemos numa cidade que temos que cuidar dela. Quem está no governo tem que buscar a sua melhoria, a população contribuir, cada um naquilo que pode, como vocês, por exemplo, contribuem, porque em pleno domingo de noite estavam me ligando, solicitando a minha presença, a minha fala por telefone para fazer os esclarecimentos, e é essa forma que a imprensa tem de contribuir, de cobrar. A gente sempre tem uma relação muito aberta, compreende a cobrança, e essas cobranças da imprensa, a cobrança das lideranças comunitárias, elas servem a todo momento de alerta e de direcionamento de qualquer gestão. Ok, amigo? Bom, valeu, obrigado, Gustavo, pela declaração, pelos esclarecimentos aqui. A gente torce para que a prefeitura consiga passar por essa, né, consiga realizar essas ações, né, porque o povo não aguenta mais alagamento, o povo não aguenta mais a água entrando nas casas. E eu sei que a prefeitura também se incomoda com essas situações, e a gente espera que realmente fique esse legado aí para a população. Vamos lá, amigo, com fé em Deus, teremos o problema da mácula da cavada, que é o assunto que mais palpita nesse momento, já finalizado agora no mês de maio de 2020. Você sabe que eu sou muito cauteloso com relação a prazos, mas depois da decisão judicial que autoriza a fazer a passagem da mácula da cavada, a secretária de Infraestrutura me deu essa certeza de que até maio a gente vai ter aquele trecho ali finalizado. Obviamente que a macro avança por outras regiões na cidade, mas pelo menos aquele trecho ali já vai estar solucionado em definitivo. Tá bom, amigo? Valeu, Gustavo. Um bom dia a todos e muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Valeu. 7 horas e 25